a sensação de segurança aumentaria. Ninguém rouba lá, porque não, porque naquele país se roubar, te decepam a mão, né? Ou tu vai preso, ou é... Aí me diz uma coisa, vamos lá, colocar a pena de morte, vai funcionar? Vai resolver? Quem que vai morrer? Uhum. É o ladrão de galinha? ou é o cara que mete a mão lá no dinheiro do povo? Quem que vai morrer? Essa é a minha preocupação, e entendeu? a prisão perpétua, eu sou a favor, confesso à senhora, que pena de morte eu acho que é até um prêmio para o bandido, né? Porque ele não vai sofrer nada ali e tal. Quem sofre, na verdade, é a família, né? Exatamente. Porque ele perde Agora, a prisão perpétua para determinados casos, como estupro, violência, né? Tirando a vida das pessoas, enfim. Nós temos uma legislação aqui que permite, se a senhora entrar nesse presídio central aqui, ou no Madre Pelletier, a senhora vai ficar apavorada, né? Mas aí eu também penso, o que você faz o resto uma vida inteira com uma pessoa dessa? Hoje, que estrutura nós temos para isso, para uma prisão perpétua? Nós tivemos condições de construir 12 maravilhosos estádios de futebol para a Copa do Mundo, que se construa uma penitenciária de alta segurança no meio da Amazônia. E que o cara produza para a sociedade. Exatamente, que ele vá pagar comida, o almoço, café da manhã e vai produzir, vai ter que dar lucro. Eu acho que não precisava nem ser perpétuo, mas se tivesse já lá uma punição que fosse respeitada, né? São tantos anos, então é tantos anos. E o cara vai pagar aquela pena trabalhando para se sustentar e ainda para contribuir com alguma coisa. Hoje em dia que a gente vê as prisões é um depósito de gente, e de gente totalmente perdida na vida, mal intencionada. Sai de lá pior do que entrou. Sai de lá pior do que entrou. Aí a gente fica nesse impasse, né? Essa semana agora que passou, eu encontrei um cidadão que eu tinha levado ele 2 vezes no meu programa na Bandeirantes. Deputada Lisiane Bayer e telespectadores, esse cidadão ele passou nada mais, nada menos do que 30 anos no sistema fechado, preso. Encontrei ele aqui no Salão Júlio de Castilhos, paletó e gravata e tal. Ele está fazendo curso de Direito e desesperado atrás de um emprego, porque ele não consegue emprego, porque quando pedem os antecedentes, ele frequenta muito o presídio central, pregando em nome de, não sei qual é o segmento da religião dele, mas ele até pouco tempo atrás era assessor, trabalhava, porque quem deu uma oportunidade para ele foi o deputado Daniel Bourdion e não se reelegeu. Então ele está desesperado, não consegue. Eu estou dando um exemplo assim, e que esse cidadão, ele conta o que é a escola do crime, como ele começou com 16 anos, e aí ele aprendeu a assaltar banco, a matar, é a escola do crime. Isso tá muito evidente, né? E infelizmente parece que a escola do crime, da corrupção, ela está tendo mais eficácia do que a escola onde deveria se ensinar princípios, educação, onde deveria se ensinar as crianças a evitar as drogas, né? A gente vê situações que nos entristecem, porque a formação do crime é mais rápida do que a formação dentro da família, a gente perdeu muito, né, a nossa referência do que é família, ser humano, né? Do que é família. Tem gente que não conhece pai, que não conhece vô, não sabe a história, o legado daquela família, ou não tem mesmo, né? E perdeu-se referência. Eu conversava hoje com um amigo, e eu falando, né, às vezes eu vi assistir uma matéria sobre um senhor que resolveu fazer uma escolinha de futebol num bairro pobre aqui de Porto Alegre. Os meninos, a felicidade dos meninos de ter aquela pessoa, aquele senhor com um apito na mão, uma bola simples, uma bola feinha até, mas estava lá, dando atenção, dando ordem, né? Porque o juiz está ali, o treinador está ali para dizer, não, tu tem que estar aqui, tá horário, né? Tu tem que estar assim assado, explicando as coisas, ensinando a criança. E a gente vê as crianças ali realizadas por ter aquele tutor, vamos dizer assim. E hoje em dia a gente sente essa falta. O papel do Estado, que o Estado ele é omisso, o Estado é criminoso, o Estado é omisso.
é negligente. Isso, né? E isso é um reflexo também do que a gente vê nas famílias. Tem muito pai, muita mãe nesse sentido também. Esquecendo de que a criança quer um pai e uma mãe perto. A minha criação foi assim, ó, tu vai sair agora, mas tá hora tu tem que estar de volta. Sim, eu também. Né? Agora tu vai para a escola, não tens, não quero, vai fazer, tu vai ajudar, vai lavar a louça, vai limpar a casa, vai ser, né? A gente contribuía, a gente tinha regras, a gente vivia assim. Hoje em dia a coisa está ficando muito solta, a liberdade perdeu o seu equilíbrio, né? Tudo tem equilíbrio e a gente... É a inversão de valores, né, deputada? É o ter e não o ser, né? É o ter e não ser, isso é preocupante, né? É preocupante. Então a gente vê que existe muitas coisas a serem resgatadas, né? E eu acho que o legado de vida que a gente tem para deixar para os nossos filhos, eu sou mãe, eu tenho um filho de 11 anos, e eu me preocupo, ele chega numa idade onde ele está formando muitos pensamentos, a sua personalidade, né? Então, o mundo virtual, a tecnologia, até recomendo à senhora que tem filho de 11 anos e alguém que tenha filho pequeno, né? O Mundo Virtual é um livro da doutora Suzanne Stephenon, com formação em Harvard, e ela mostra ali, né, as vantagens e os riscos para as crianças e adolescentes no mundo virtual de hoje. Muito interessante esse livro. A gente vê a própria família, né? A gente brinca, eu faço uma palestra junto com meu esposo chamado Projeto Família, que a gente fala de algumas coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, experiência própria e também pelo que a gente prega, pela palavra, o conhecimento que a gente tem, que as pessoas, às vezes, dentro da própria casa, elas estão se comunicando por e-mail ou por mensagem, né? O filho lá no quarto, Sim. com o videogame, com o telefonezinho na mão, o marido na mesa, ou com o jornal, ou com o celular, mexendo, né? A esposa no outro canto com o seu Facebook e assim por diante. E aí o que era para agregar, redes sociais, né, era para enturmar, para agregar, encontrar amigos, como eu, por exemplo, encontrei amigos lá da minha escola em Santa Maria, encontrei amigos da minha escola lá em Alegrete, quando estudei. O que era para agregar se torna em excesso um divisor, né? E aí a família que era para estar junto, para estar conversando, a gente tenta resgatar esses momentos em família, apesar de que a correria do dia a dia exige muito da gente e hoje tu tem tudo ali no celular, sim, né? Tá toda hora aqui no dedinho resolvendo alguma coisa, mas tem que ter essa ligação entre pai, mãe, filhos, é muito importante. A senhora, em família, sociedade. Quantos irmãos são? Nós somos 4 irmãos. 4? Eu sou a mais velha. Mais velha. Aí depois eu tenho um irmão, Emerson, mais novo que eu. 7 anos mais nova que eu, a minha irmã Franciane. E a bebê da casa, que hoje está com 21, que é a Josiane. São 3 meninas e um menino. E um homem. Todos ligados no processo da religião. Todos. Também. Nós somos criados dentro da igreja, né? Eu conheci o evangelho quando eu tinha 9 anos. E de lá para cá, o meu pai, ele sempre, ele nos ensinou o que ele achava bom para ele nos ensinava. E ele foi muito claro, ele disse assim, olha, vocês têm que ouvir, eu acho bom. Vocês têm que ouvir e ver o que é bom para vocês. E foi assim que ele criou a gente. E não tem como tu olhar para o teu pai. Eu olhava para o meu pai e via a alegria do meu pai, o carinho que ele tinha, a realização. A mãe também, sempre junto com ele. Os dois Qual é a idade muito... deles? O meu pai está com 61. 61? Ou 60. Agora nem sei. Eu falei para o pai e mãe, eu não conto a idade de vocês. A mãe? A mãe tem 58, eu acho, nova 57. São novos. Eu parei de contar a idade deles, sabe? Eu digo assim, a idade é que menos interessa. A cabeça deles é muito boa, muito jovem, muito pra frente. Moram todos em Porto Alegre? Hoje moramos todos, mas vivemos muito tempo longe um do outro. Meu pai em Porto Alegre já há 17 anos. Eu já morei no Rio de Janeiro. Eu já morei em Curitiba, no Paraná, depois voltei para cá. Meu irmão morava em São Paulo. Tudo pela igreja, no processo da igreja? Eu acompanhando meu esposo, É pastor? O meu esposo é pastor. E o meu irmão trabalha
trabalhava na TV da igreja em São Paulo. Ele foi para lá, sem profissão, para aprender alguma coisa e gostou dos botãozinhos da televisão e ficou câmera lá. E cabo. E foi aprendendo. Começou carregando cabo na televisão, aprendeu a operar câmera e hoje ele dirige a televisão aqui em Porto Alegre. Qual é a televisão? HIT. HIT. Canal 42, Rede Internacional de Televisão. E a minha irmã formou-se agora em Direito. É um tempo diferente na nossa vida, né? Porque a nossa família é uma família muito simples e humilde. Eu estava até conversando outro dia com a minha mãe de como que a gente vai mudando, evoluindo, né? Eu nasci na roça, em São Pedro do Sul. Até os 5 anos a gente vivia lá, plantando. Meu pai plantava fumo, ele plantava mandioca e a gente fazia troca, né? Eu te dou mandioca e vocês me dão a carne e assim por diante. Entre família é assim que se faz. Empresta o boi para o outro arar e aí devolve. E retribui e assim por diante. Eu e meu irmão nos criamos assim, de que a gente precisava trabalhar para ajudar a família. Então, muito cedo, a gente foi para a rua trabalhar. Eu trabalhei em confeitaria, ajudando a fazer doce, lavando louça. O meu irmão carregando terra, vendendo picolé. Foi assim que a gente cresceu. E nós precisávamos daquilo, porque se todos não colaborassem, nós éramos 4 irmãos, né? Então não daria que chega o sustento do meu pai, que na época, teve uma época que foi comerciante, depois motorista de ônibus e depois segurança do posto de saúde. Se todos não colaborassem, nós não tínhamos condições de sobreviver numa vida digna, né? Então, e a gente chegou sempre nessa de trabalhar muito cedo. Eu completei o 2º grau e fui trabalhar. Até hoje eu não consegui fazer uma faculdade. Só que aí as 2 irmãs mais novas, eu digo que já é uma nova geração, sim, já são as 2 formadas. A Franciane, que formou em Direito, e a Josiane, que está fazendo publicidade e propaganda, né? Que são as nossas meninas lá de casa, que a gente... E eu meio mãe de todos, sim, né? Porque ela veio 7 anos depois, a gente ajudando. O que a senhora pensa, deputada, sobre um assunto também polêmico, o aborto? Eu sou contra o aborto. Eu acho que no momento da concepção já é uma vida. Ninguém mesmo tem. Em caso assim de risco, um bandido que estupra uma menina de 14, 15 anos? Eu conheci uma mulher que é minha amiga até hoje. Ela sofreu um estupro e desse estupro uma gravidez. É o único filho dela e é o xodó da vida dela, é o amor da vida dela, esse filho. E ela, muito tempo, viveu só ela e o filho. Hoje ela tem um marido, casada, o filho já está trabalhando, tocando a vida dele, e ela com esse esposo dela. E eu fico pensando, e se não fosse esse filho na vida dessa minha amiga? Né? Então a gente pensa assim, é uma coisa horrível que aconteceu, sim, mas foi uma forma dela superar aquilo. Ela conseguiu se libertar, perdoar, e aquele filho é parte da vida dela, entendeu? Esse debate eu já tive aqui várias vezes, inclusive com o arcebispo de Porto Alegre, o arcebispo de Porto Alegre, e eu questiono muito isso. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que se uma criança, uma adolescente de 14, 15 anos, ela é estuprada violentamente, ela não tem que ter aquele filho. Uhum. Eu acho que... Puxa, eu acho que em 1000 pessoas, talvez uma... É esse exemplo que a senhora está trazendo. É um tema polêmico, é uma coisa que tem que se questionar, tem que se pensar. Isso não deveria ser uma decisão pessoal É o que a lei garante, né? Que as pessoas, elas decidam. Então, o que eu penso assim? É uma decisão muito particular e é uma responsabilidade tua. Pelo que tu vai te culpar mais, né? O que vai te prender mais? Porque nós temos um número muito grande de mulheres morrendo no Brasil com clínicas clandestinas realizando o aborto, né? Uhum. Eu vejo contradições assim também, né? Existem as mortes, existem, mas eu ainda prezo pela vida. Eu acho que a vida é mais importante e se houvesse um entendimento de que, bom, eu engravidei, foi complicado. Tu imagina liberar o aborto.
com as cabecinhas que a gente encontra por aí hoje. Essa é a minha preocupação, porque tem que ter um norte para ter um equilíbrio essas coisas. Hoje em dia a gente vê tanta prostituição, tanta mulher sem cabeça, homens avoado, que nem a gente diz, sem cabeça. Imagina se libera. Não, aí vai virar o quê? Engravida aqui, vai lá, tira. Vai engravida, vai virar autoridade, a verdade... O nosso mundo já está tão envolvido com promiscuidade, erotismo, traição, essa coisa arada toda. Imagina o que vai virar isso aí, se a gente libera geral. E que está entrando dentro da sua casa, né? Através da televisão. Da televisão, dos filmes, de tudo. A gente tem... É uma filtragem... Cada dia mais está difícil de tu manter, vamos dizer assim, a pureza da tua criança, por exemplo. Como é que a senhora faz isso com um filho de 11 anos? Bom, na minha casa televisão secular a gente assiste muito pouco. A gente tem um critério, assistimos esporte, que ele adora, futebol, ele e o marido, né? E jornais, novelas nós não assistimos. E os filmes são selecionados, assistimos aquilo que convém. Por que não posso assistir? Olha, porque esse filme tem cenas inapropriadas para a tua idade, ele sabe tudo, já expliquei, já conversei com ele sobre relacionamento. Com ele? A internet com ele dentro de casa nosso computador fica na sala. Assistimos e olhamos todo mundo a relação... Sou contra computador no quarto. Como é que a senhora consegue controlar isso na relação dele com os colegas? Fora de casa, sala de aula, colégio? Eu tento manter um diálogo muito aberto com meu filho. E eu percebo que ele já consegue entender isso, que ele pode chegar até mim e perguntar. Então ele chega e pergunta, mãe, meu colega falou tal coisa, é assim que funciona? E aí eu vejo, filho, olha, é assim, não é assim, até que ponto eu posso dar os detalhes para ele, que eu acho que isso é um dever do pai e da mãe, não pode ser roubado. O tempo de tu ensinar as coisas da vida para o teu filho. Falar sobre drogas, falar sobre sexo, falar sobre violência, mas o tempo do pai e da mãe perceber a cabeça do filho e falar. A senhora tem consciência que a senhora está dentro de um projeto hoje completamente diferente dos valores que a senhora construiu até hoje, que é dentro da religião, né? De um processo puro, transparente, enfim. Pode ter alguns descaminhos, mas são os mínimos, enfim, como tem em qualquer sociedade, em qualquer lugar. Agora, na política, a senhora sabe que a coisa é completamente diferente, né? A política é que nem dizia o Magalhães Pinto, é como uma nuvem. Tu olhou para a nuvem, ela está ali, tu olhou para o lado, olhou, a nuvem já não está mais lá. Quer dizer, aquela coisa de compromisso, palavra. Agora mesmo que nós estamos assistindo tudo que a presidente Dilma disse antes da eleição, ela está fazendo o contrário agora, né? Como é que faz isso? Eu acho que nós temos que ver o entendimento. O que tu falou é falado. Na minha campanha eleitoral, eu conversava com as pessoas, com os meus futuros eleitores, e eu dizia para eles, olha, eu não vou prometer para vocês, porque eu estou indo para um lugar, para um terreno que eu não conheço. Eu conheço da mídia, né? A política. Então, eu estou indo para um lugar que eu não conheço, é algo totalmente diferente para mim. Eu não vou chegar a dizer para você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu prometo ser dentro da política a pessoa que eu sou aqui. Eu acho que a gente tem que aprender a contaminar os lugares com o que a gente é e não se deixar ser contaminado. Né? Se eu chego num ambiente onde eu vejo que ali as coisas funcionam diferente, bom, eu vou me manter e vou tentar mostrar para as pessoas do jeito que eu sou e como é que a coisa funciona comigo. Eu acho que é mais ou menos isso na política. A gente costuma até dizer que em tudo nós devemos ser luz nas trevas. O senhor disse que o senhor vai lá na fase, faz a palestra e conversa e dá o abraço. O senhor não vai lá se contaminar, o senhor vai lá levar uma luz diferente para aquelas crianças, para aqueles jovens. É mais ou menos isso que eu penso. Pode ser um devaneio, pode ser uma na política é complicado ilusão, isso. Pode ser complicado. Mas eu acho que a hora que eu tiver que negar os meus princípios e ir contra o que eu vivi esses 20 anos, para mim é a hora de parar. Deus lhe abençoe. Quem sou eu para lhe dizer isso? A senhora é uma religiosa, torço pela senhora. Tenho absoluta certeza que estou terminando esse programa de conversar com uma pessoa pura,
né, que é uma coisa muito difícil de se encontrar hoje no mundo, principalmente no mundo político. Espero que a senhora, com a luz que está trazendo aqui, consiga iluminar. Amém. Esse plenário aqui com 55 deputados, o Rio Grande do Sul. Eu espero acertar, sabe? Em tudo que a gente faz na vida, a gente bota a mão para acertar. Eu quero botar a mão no arado para não ficar olhando atrás. Eu quero ir em frente, quero acertar, quero fazer o que é bom, o que é o bem para as pessoas. E se eu ver que não é por aí, eu acredito que Deus já tem o caminho determinado para mim, no que ele pensa que eu sou útil. É mais ou menos por aí que eu penso, assim, a gente é só um instrumento. Deputada Lisiane Baier, olha, foi um prazer muito grande conhecê-la. Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz de entrevistá-la. Fazia tempo, olha, há muitos anos que eu não fazia uma entrevista. Eu tenho um pouquinho de poeira no sapato de velocímetro, né? Tanto em Brasília como em outros lugares e aqui. Não fazia muito tempo que eu não entrevistava alguém com mandato e com a sinceridade, com a pureza que a senhora demonstra aqui. Eu dificilmente me engano. A gente chega com devagarzinho, com humildade, a gente vai se achando e eu te agradeço a oportunidade. Nós aqui agradecemos, tenha sorte. Conversei com a deputada Lisiane Baier, do PSB. Programa Ponto de Vista fica por aqui, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!